Estamos de volta. E aí? Tava Eu perguntando se o tô. povo tava com saudade. Você tá com saudade de mim, Regi? Você viajou? Eu fiquei muito tempo fora, né? Eu saí daqui dia 5 de janeiro, fui Ah, para é? Dubai, Pô, fiz a corrida cara, com o Fefo. Depois depois eu fui lá tentar classificar para o Mundial, classifiquei. Vamos a Bahrein, dia 2 de dezembro, eu e o Dudu novamente. Hey, Tony, this is like a Portuguese live. I have to speak Portuguese this time, my friend. But it's really nice to see you over here. O Tony foi amigo que I have met in towards our racing in the Dubai, Abu Dhabi area. Então eu fiz esse amigo lá nessa área e depois eu voltei para Dubai e voltei para Abu Dhabi. Então eu só cheguei no Brasil e os agora meninos há estão pouco mesmo. tudo bem, então. Então foi. Tudo encaminhado a Tá temporada. tudo bem. O Fefo, o Dudu ainda não completo, ainda não. O Fefo sim, o Fefo vai correr o Fórmula 4 espanhol. O Fefo tá com o braço, ele machucou o ombro na última corrida, tá com o braço tá com uma tipóia, machucou o ombro numa porrada lá. Largam 40 carros naquela corrida de Fórmula 4, né, Regina? Então é muita porrada, muita coisa. Parece quando eu comecei a correr Espetacular. de Stock Car. Então, bate para tudo quanto é. Mas, Regi, vamos lá. Eu estava falando para o nosso público que eu fiquei muito ligado na transmissão dos treinos. Apesar de ser um pouco monótono, porque, afinal de contas, tem gente que sai para fazer uma volta rápida, tem gente que não sai, tem muita coisa de carro de corrida que eu adoro receber essas mensagens. Se vocês Tem um voltarem, cara falou adoro. uma coisa Olá. bacana. Oba, agora começou a temporada. Again, this is a Portuguese speaking live. This is for pretty much the Brazilian people who watch us every Monday after the race. We are here and we do speak Portuguese. So I'm really sorry for this. I'm gonna find a time to actually do a live in English, but this time is a Portuguese one. Então, mas você estava falando que é chato. Pô, cara, eu já participei em muitos testes. Chato é estar lá. Pelo menos aqui você fica vendo, como foi bem transmitido ali pelo Band Esporte, você fica vendo gente que entende falar, né? Tudo nisso. Isso. Mas eu vou te falar que eu fiquei surpreso com muitas coisas. Eu acho que o público está muito interessado. Então, por favor, para você que não viu a minha declaração, eu coloquei um resuminho, né, do que eu acho da temporada, mas para você que não viu, eu vou tentar explicar o máximo possível, porque a gente só vai ter realmente uma posição daquilo que vai acontecer a partir do resultado da primeira corrida. Não tem nem como falar. Na classificação, a gente vai entender quem estava com carta na manga. Isso a gente entende. Mas, se você lembra, o carro da Ferrari no começo do ano parecia imbatível o ano passado, imbatível. Mas na corrida, mesmo a Red Bull tendo problemas, eles andavam mais forte do que a Ferrari no processo de tanque cheio. Então, a gente só foi entender isso ao final da primeira prova. Como é que eles estão agora? Difícil saber. Os dois continuam muito competitivos e a gente espera que a Mercedes esteja guardando Você acredita nisso? essa carta na manga. Porque eles foram Mesmo? extremamente... Eu acredito. Eu acredito porque não é que eu não coloco minha mão no fogo, mas eu acredito porque as inovações que tem no carro deles não tem nos outros dois. Existe sim alguma teoria que a asa da frente do carro da Ferrari é muito mais simples do que do carro da Mercedes. E o carro da Mercedes
algum dos golfinhos do porpoising que a gente estava falando se dava por um problema aerodinâmico que tinha essa situação gerada pelo ar da asa da frente. Então é difícil entender por que eles não testaram a asa. A asa da Ferrari é muito mais simples, muito menos, vamos falar assim, tem menos, o varal é mais tranquilo, assim, sabe? Então, mas eu tenho uma esperança. Isso seria muito bom para a Fórmula 1, Regi. Para você que vai comentar, você vai adorar. Confesso para você que eu sou mais pessimista nesse aspecto, mas tomara que você tenha razão, não por torcer por ninguém, mas para estar equilibrado. E tem um dado bem interessante aqui, que é o tempo que as equipes ganharam em relação ao teste do ano passado. Se você levar em conta isso, a Mercedes, por exemplo, ela ganhou 2,095 e a Red Bull só 1,011. Agora que a Red Bull já era boa e a Mercedes era aquele lixo, né, durante os testes. Sim. Então, a equipe que mais ganhou agora foi a Williams, né? 2,3, 2,378. A Aston Martin, 2,371. Depois eu quero falar se é fogo de palha ou não. A Alfa Romeo, 2,158. A Mercedes, 2,095. A AlphaTauri, 1,74. A Red Bull, 1,41. A Ferrari ganhou muito pouco, 1,39, pelo que você já falou. Ela já apareceu bem o ano passado, então agora ela ganhou um pouco. Isso. A McLaren... Regi, mas me lembra uma coisa. O ano passado, os testes, esses 3 dias foram em Barcelona, correto? E depois a gente está fazendo a comparação com os tempos diretamente com os tempos de final de semana. Depois eles vieram de corrida, dar no Bahrein, né? também, É isso? né? Fizeram Barcelona e Bahrein, né? Eles tiveram... Agora você me deixou em dúvida também, mas eu acho que sim. Eu não tenho essa definição. Por quê? Porque 3 dias de teste, no Bahrein é assim. A pista, às 9 horas da manhã, ela tem uma qualidade de tempo muito maior, muito, muito superior. Como eles fizeram um teste que vara pela noite. Vara à noite, né? Acaba o sol, ele entra pela noite, novamente a pista fica rápida. Então, o Fred, que daqui a pouco vai estar com a gente, até porque o Fred ele esteve lá, ele falou que foram 2 sessões, que teve Bahrein e teve Barcelona também. Então tá bom, porque quando você testa muito numa pista com 3 dias, com tanta quilometragem como foi o Sérgio Pérez, com 130 e poucas voltas, só num dia, né? Isso, para vocês terem noção, são para lá de 600 quilômetros, né? A corrida são 307 quilômetros mais uma volta. Então, agora, para começar a nossa conversa, antes de te perguntar, eu vou voltar a afirmar uma coisa para vocês que não tiveram a chance de ver o vídeo que eu coloquei no Instagram outro dia. A Fórmula 1 ela é o carro mais sensível que tem, e o nosso público aqui que gosta de kart, o kart também tá? O shifter, quem gosta de um shifter sabe que o que eu estou falando também é muito próximo. Então, cada 10 quilos de gasolina, que equivalem a mais ou menos 12 litros de gasolina, são 3 a 4 décimos, depende do carro. Passei por muitas equipes, não foge desse número. E se chover, esse número aumenta. Então, o que quer dizer? Não é que... Porque teve gente me perguntando que assim, não, mas então o cara que economiza mais gasolina, o valor da gasolina é muito parecido hoje em dia. Então, o cara tem um gasto maior, menor, sim, tem, mas eles saem com o tanque cheio quase sempre com o mesmo valor. Eu preciso conferir, até não sei se o Fred sabe disso, mas é por volta de 120, 125 quilos de gasolina o tanque cheio. Mas, na metade dele, é quando se usa o treino. Você faz lá 60 quilos de gasolina, é o que você anda com os pneus o tempo inteiro para dar as 20 voltas, para conferir se o carro está bem, para ver como é que ele vai. Então, se tem gente andando com 50, ele já tem o déficit de 3 a 4 décimos. Então, vamos supor que são 4 décimos. E vamos supor que uma Williams
ande com 10 quilos de gasolina num momento onde alguém estava com 60. A gente está falando de uma diferença enorme, entendeu? Você faz a diferença de 50 quilos, de 10 para 60. 4 vezes 5 são 2 segundos, entendeu? Por isso que de vez em quando a gente vê alguém lá na liderança que não dá para botar a mão no fogo. Não dá. Eu já fui primeiro com aquela Honda de 2008 em Jerez e não tinha... Olha a peninha aí, ó. A gente não consegue botar a mão no fogo por isso. Mas, vamos lá, a Aston Martin não está fraca, não. Se ela é suficientemente boa para estar lá na frente, só se ela também estiver guardando uma cartinha na manga. Senão, é aquilo que a gente vai ver. Pode ser Quarta ou quarta terceira, força, né? sim. Mas terceira, no caso da Mercedes, não está escondendo nada, né? Mas, enfim. Isso. A gente tem que esperar. Tem gente muito querendo... Eu nunca, Regi, num teste de inverno, tirei mais do que 30 quilos de gasolina. Em nenhuma equipe de ponta eu baixei. E na classificação você classifica com 10, 12. Então, você tem ali... Pode ver, a gente vai estar... a gente vai estar falando em tempos muito mais baixos, na minha opinião, do que do ano passado. Porque se era 30-50, se eu não me engano, virou 30-30 já agora, pouquinho, às vezes vão abaixar. Né? Depende da pista, às vezes dá aquela... eu já cheguei lá que parecia que estava nevando e era só o vento que trouxe O pessoal está a areia falando para a em pista, né? pole de 1,29 para baixo. Né? 28,5. Então, é difícil falar porque a gente não sabe a coisa, mas os carros, a gente tem que lembrar outro fator. O carro ano passado foi a primeira corrida de um novo regulamento. Esse regulamento que permanece para agora, então a chance de retificar todos os problemas do ano passado, ou alguns deles, para poder melhorar, é gigante. Então a gente deve ver uma Fórmula 1 mais rápido, sem dúvida. E eu apostaria que o tempo do Checo Pérez não é com menos de 30 quilos que ele fez agora no teste, O que não é com significa menos que o de carro 30 está quilos no realmente tanque. bom. O Rubinho, antes, está todo mundo perguntando, nós Ah, vamos responder já já aí sobre se o Drogovic corre ou não, mas a gente não consegue responder. Mas eu acho que corre. Mas, o Rubinho, por causa do porpoising, né? A Mercedes pediu, conseguiu, usando o argumento de que a FIA permite, que era pela saúde dos pilotos, elevar um pouquinho a altura do carro. Ela pedia 2 milímetros, os caras elevaram 1,5. Tá. uhum. Isso aí já é o suficiente. Bom, já diminuiu o porpoising, mas já é suficiente para Sim. aquilo que elas queriam e para fazer frente, por exemplo, à Red Bull. Regi, eu tava dando uma bloqueada aqui só porque realmente não tinha nada a ver. Gente, não dá nem para bloquear o chat. Por quê? Porque a gente gosta da pergunta de vocês, né? A nossa live é com a vossa participação. Então, não tem muito jeito, né? Às vezes eu tenho que dar um jeitinho aqui, mas enfim. O Regi, para quem está assistindo o Netflix, você vê que a Mercedes é aquela que mais... eles tiveram uma briga entre Bacana, eles, entre participou. Né? os dirigentes, mas o Toto foi o cara que mais se excedeu nisso, falando de coisas que... falando, pô, o cara vai bater, vão se machucar, vai fazer isso. Não tem muito o que fazer, né? Então... tem o esporte em geral, você busca safar o seu, né? É muito difícil ver alguém falando assim, olha, não vamos fazer isso porque é perigoso para todo mundo. Os pilotos, sim, eles vão passar numa curva e vão falar, não, essa curva é muito perigosa. Aí todo mundo vai bater na mesma tecla. Mas dos dirigentes, o cara vai ver só o que ele tem É uma para parte melhorar a muito equipe dele, legal, né? talvez a mais interessante ali do Drive to Survive, que é essa discussão dos chefes de equipes, que até o Domenicali tem que botar um basta ali, né?
Agora, o Christian Horner, ele tem razão no que ele falava. Pô, você está reclamando? Troca a porra do seu carro, né? Ele repete várias vezes, troca a porra do seu carro. Você tem, ele tem muito isso mesmo. O Regi, para a gente, inclusive, porque eu acho que é o sonho de todo mundo. Vamos falar do Drugo. É o nosso sonho ver isso acontecendo. O Drugo fez o que precisava ser feito. Você imagina para um piloto, tá? Andando do lado do Alonso. Depois eu vou perguntar para o Fred se ele chegou a ver mais de um chassi depositado no box. Ou se era sempre o mesmo carro, ou se tinha equipe que trocava. Porque às vezes o cara quer testar 2 chassis. Assim, a gente compra carro e se você comprar 2 carros hoje, de qualquer marca, você não vai sentir uma diferença entre eles. Mas um carro competitivo é sempre muito, muito difícil de ser exatamente igual. Então, às vezes a pessoa quer fazer. Mas você imagina o cara chegando para o menino e falando assim, deixa eu te falar, você não pode bater. O que você faz para não bater? Se você acha que você pode bater, você vai mais devagar, você fica receoso, você imagina, né, alguém buzinando na cabeça do Drugo com isso. E com certeza, se não falaram, deixaram a entender que o carro tinha que estar pronto para o Alonso andar. Então, é a nossa torcida, sim, para que o Stroll não esteja, para que ele possa voltar para o caminho dele, que é merecido com a equipe, mas é a nossa torcida para que o Drugo ande em Bahrein. Quanto que isso pode ser verdade? Eu acredito que ele vai andar, porque se o Stroll tivesse a chance de pelo menos ter dado uma voltinha, ele deveria ter dado uma voltinha no finalzinho do treino. Então, e sem o teste, o Drugo foi bem, tá um pouco atrás do Alonso, mas o Alonso tá afiado. Para quem é fã do Alonso, ver o Alonso sorrindo numa nova equipe, da forma como um carro que também tem suas diversidades aerodinâmicas bonitas. É um carro que as linhas dele são muito boas e bonitas. Voltando então, à Mercedes, para completar aquilo que depois até fugi, te fiz uma outra pergunta, mas eu queria dizer o seguinte: o fato deles terem insistido no conceito do side pod zero, você acha que essa altura, esse aumento aí, é o suficiente para agora o side pod zero funcionar? Porque um corpo de engenheiros como tem a Mercedes não iria insistir num erro, né? Não, até porque eles testaram no túnel de vento coisas diferentes. Eles devem ter um carro à la Red Bull no túnel de vento, eles devem ter algumas situações, né? Então, é a mesma situação que a gente pode falar para os mais técnicos, tem carros com suspensão dianteira push road, que é essa que vai para cima e que aperta a mola lá assim, e tem carro pull rod, que é o contrário. Então, é aquilo que você foi para os Estados Unidos e está escrito na porta de um lado push, a outra pull. Então, é exatamente isso. Uma empurra, a outra puxa. Então, é por aí que a gente tem as situações de diferença. Por que um cara faz uma suspensão dianteira diferente? Tudo tem a ver com a parte mecânica, mas também o quanto o ar vaza por dentro daqueles caninhos, assim, sabe? Fórmula 1 é uma coisa bem complexa que a gente vê toda hora. Uma pergunta do Thiago: quem que está mais blefando? Essa é a pergunta que, não dá para saber. Eu adoraria saber. Eu, por exemplo, no único teste que eu fiz, para quem lembra, eu fiz um teste de inverno com a Brown. Aquele teste, quando a gente saiu para andar e o carro era tão bom, você não tem noção, a gente encheu o tanque na hora e virava tempo muito, muito bom. Ou seja, era blefe, para ninguém desconfiar mesmo que o carro ia vir. Por que o cara faz isso? Para não ser copiado tão de cara, entendeu? Que o cara fala assim, porque quando viram que o difusor triplo da Brown era muito forte, começou a todo mundo ter ideia Nós de estamos fazer, falando né? do Drogovic. Hoje saiu até a imagem do Lance Stroll embarcando para a Inglaterra para fazer simulador, né?
Ou seja, É. a ideia na cabeça dele ainda está de correr, mas não depende nem dele nem dos médicos dele, sim dos médicos da FIA, que eu acho muito difícil aprovar. É. Os dois punhos, sendo que um ele fez cirurgia, é muito difícil que ele esteja em condições dos médicos da FIA aprovarem ele participar da corrida. Nada contra, muito, não dá, né? Para ficar torcendo para o cara demorar para se recuperar, mas que pelo menos essa aí a gente queria ver o Drogovic de qualquer forma. Né? Olha o Dino Rosato. Rosato, stiamo parlando di Ferrari qua, eh? Quanto forte ci siamo messi, Gino. Dino é figura E o Nandinho superstar tava... no Netflix. O Dino adesso è fenomeno alla Netflix, você vede tutto di Dino. O Nandinho estava perguntando quanto que a gente acha que a Aston Martin tá blefando. Quando a gente vê um carro andando na casa de 33, 33,5 e depois ela vira, se eu não me engano, virou 30,9, 31,0, esse carro tirou gasolina e colocou os pneus mais moles, né? Agora chamados de C5, C4, C3, aquela coisa, você olhando todo mundo, você descobre mais quando está todo mundo fazendo andadas longas, né? Então todo mundo deve estar com certeza com um pouco menos de gasolina, mas eu acho que a Aston Martin tá forte. Se é para todas as corridas, a gente não vai saber só durante, mas com certeza eles andarão muito Bom, bem fala no Bahrein. da decepção terrível que é da McLaren. A McLaren, o ano passado, você lembra que eu te falei que eu conversei com o André, que sempre foi um grande engenheiro do próprio Alonso, trabalhou comigo na Ferrari, trabalhou com Schumacher. E ele falava que esse carro era um carro muito, muito bom de freada, muito bom. Mas um carro super lento no contorno das curvas. Um carro que, quando tinha que fazer um hairpin, ida e volta, vai e ida, era um carro que não virava muito bem. Olha o Osiris aí. O Osiris narrando nossas corridas. Eu já vi umas 72 vezes a final de estoque, viu, Osiris? Então fica tranquilo. Fora o que eu já vi. Eu já vi por todas, né? Eu vejo com você, vejo com a Band, daí eu dou uma passadinha, eu vou vendo. Mas o engenheiro da McLaren falou que ele não contornava. Então, quando que andava bem? Em circuitos que tinham grandes freadas, mas de curvas de 90 graus. Então, eles foram meio que solucionando isso. Mas o carro parece apresentar um probleminha a mais, porque hoje os pilotos muito jovens, eles também não estão preparados para... você vê, tá todo mundo falando assim, nós tem que falar o que der na telha, né? O piloto que é meio assim, aí o cara manda na lata, que não, tá tudo bem, mas ele tá, a cara dele assim, não dá para ver que o carro Por não isso, tá bem, né? Então, por isso é que eu acho por isso que eu fiquei mais pessimista em relação à Mercedes estar escondendo, porque eu vi expressões não muito boas deles todos, inclusive houve até depois do último treino uma reunião deles lá que parecia uma certa preocupação. Só se também isso é simulação, né? tem muita coisa que a gente só vai saber depois na sexta-feira, não vai dar para saber ainda. A gente vai ter que esperar a classificação no sábado e o restante das coisas no domingo. Mas tem Sabe que bigode ali, Regi, com certeza. Não tomara que sim. tem. Eu cheguei agora há pouco em casa, que estava na Band, e tem um porteiro no meu condomínio aqui, que ele é Hamilton até as tampas, né? Então ele olhava para mim e falou: fala para mim, estão escondendo, não estão? Estão escondendo. Eu falei: cara, não sei não, tomara que sim, mas o cara chora, o cara chora. Uma pergunta muito interessante que veio do André: o que faz a tinta verde que as equipes colocam? Aquela
tinta verde é para você ver qual é o fluxo de ar que você sai, às vezes, para dar uma volta inteira, né? Voltas inteiras, e às vezes, não sei se alguém prestou atenção, nos momentos finais de treino, essa tinta foi jogada, se eu não me engano, na Aston Martin, no ralo, aquilo que está em cima da cabeça como proteção, num momento de turbulência, num momento que tinha muitos carros andando juntos. Por que isso? Porque, primeiro que o cara deve querer ver qual é com outros carros na pista, o que o vento faz com aquela tinta. Ela vai para trás, de repente ela faz assim. Isso mostra turbulência. E aí, como é que você melhora isso? O ralo não tem como mudar, não dá para deixar mais fino ou mais grosso. Mas tem uma asinha que, pelo regulamento, você pode colocar antes do ralo, que o vento passa e ali fica mais fluido. Os engenheiros são muito inteligentes. Então, às vezes eles querem um ar turbulento em alguma parte do carro e às vezes eles querem um ar que é fluido. Então, e a gente tem que imaginar, para você entender de aerodinâmica, basta você cuidado para não fazer isso tanto porque tem ladrão, tem essas coisas. Mas se você tiver na estrada, aliás, não vai ter, porque eu ia falar para você abrir na saída do farol com a mão assim, para você ver quando a velocidade vai subindo, a resistência que tem na mão. Mas se na estrada você tiver 100 por hora e você colocar a mão para fora, você vai ver que ela vai puxando para trás. Aí você vai mudando. Esse é o ângulo da asa. E a asa não é essa aqui, é onde tem o arrasto aerodinâmico. Mas a que carrega é essa aqui. É essa que joga o carro para baixo, que é a função ao contrário do avião. Então, quando você fizer esse teste, dá uma lembrada. Que mais? Vamos chamar o Fred? Vamos lá. Chama lá. O Fred, deixa eu explicar para todo mundo. O Fred Sabino é produtor executivo do Grupo Bandeirantes. Ele faz o Bandeirada na Rádio Bandeirantes comigo, todo sábado da meio-dia a 1. E ele foi para o Bahrein e ficou lá o tempo todo produzindo. Está aí o Fred, produzindo as matérias para Mariana Becker. Tranquilo? Fala aí, Fred. Já conseguiu dormir? Chegou hoje. Chegou hoje o cara. Tô quebrado, mas tudo bem. Tentando descansar um pouquinho. Você ficou quanto tempo lá? Você podia ter ido para... Você sabe que o engenheiro do FEFO de Fórmula 4 foi para o Bahrein, fez os testes de Fórmula 2, voltou para lá. Se eu soubesse, já tinha te convidado para você ver umas corridas de Fórmula 4. Bem mais legal que Fórmula 1, viu, Fred? Eu cheguei na quarta de madrugada, no começo da madrugada. Quarta eu descansei, quinta, sexta, sábado no autódromo, domingo de manhã já voltei. E aí, é aquela viagem demorada pra caramba. Conta o roteiro da sua viagem, para o Rubinho ficar cansado só de ouvir. Conta. Tem certeza disso? Vai. São Paulo, Roma, Roma, Istambul, Istambul, Manama. Puxado. Caramba. E voltou do mesmo jeito. Sim, voltei do mesmo jeito. É que foi muito em cima da hora. Ô, Fred, conta pra gente como é que, primeiro de tudo, como é que estavam os ânimos com o Drugo? Você viu ele super tranquilo ou você sentiu que em um momento ali ele realmente não podia fazer nenhuma besteira, que tinha que deixar o carro pro Alonso? Assim, não é clichê o que eu vou falar, mas o Drugo é um sujeito extremamente frio e tranquilo. Ele não muda, ele é aquele cara flat o tempo todo, assim. E eu fiquei muito impressionado com o que a gente ouviu do pessoal da Aston Martin. Os engenheiros, eles estão muito felizes com o Drugo. Existiu, em dado momento, uma certa questão: quem vai correr no lugar do Stroll se ele não puder? É o Van Dorn, ou é o Drugo. O que dá para afirmar categoricamente que os engenheiros da Aston Martin estão muito satisfeitos com o Drugo e querem vê-lo no carro, caso o Lance não possa correr. Tem toda essa expectativa se ele vai ou não correr e tal. Eu acredito que seja muito difícil ele correr, mas fato é que o Drugo já se encaixou muito bem na equipe. A tua opinião que você não, acha que ele pelo que a gente ouviu difícil lá, o Stroll, né, que você está falando. O Stroll.
O Stroll, não. A própria Aston Martin já tá. confirmou Entendi. que se o Stroll não puder participar da prova, o piloto será o Drugo. Não, ele Exatamente. fez o que precisava ser feito para uma equipe ter o Exatamente. carinho por ele. Porque às vezes o cara chega por causa só de patrocínio, às vezes faz uma coisa tal, e o Drugo, apesar de ter o apoio muito bem-vindo tanto da XP quanto da Porto Seguros, Porto Seguro, a gente tem ali um cara de muita qualidade. Eu não acompanhei o Drugo na época do kart, mas eu lembro dele, das histórias que ele andava muito bem, na época também do Caio Collet, daquela coisa toda. Então, para mim, foi uma grata surpresa ver que ele não teve nenhuma falha de pista, nada, que ele fez o que precisava fazer, que ele deu conta, aparentemente, fisicamente, né? Sem dúvida, E aí Rubinho. é por aí. Olha o nosso irmão Não, aqui, o Rodrigo Lombardi. Esse aí não perde uma, hein? ele entra Esse em aí tá todas, sempre aqui. Na verdade, Rodrigão, Rubinho, te amo, Regi, irmão. amigos, o tempo final de volta, na verdade, é uma consequência de uma série de coisas que acontecem dentro e fora da pista. Você, Rubinho, sabe mais do que ninguém. Então, ele fez tudo certo. Sim. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ele passou um feedback. Eu ouvi uma frase de um engenheiro da Aston Martin, enquanto eu conversava com a Mariana Becker no paddock, uma conversa em off. He's very intelligent. So, dá para ver muito claramente que a equipe já está muito bem entrosada com ele. É evidente que ele não tem, literalmente, ele não tem nenhuma hora de voo em corrida de Fórmula 1. Mas tudo que ele poderia ter feito desde que ele chegou à equipe, em simulador, em feedback com os engenheiros e na pista, nos testes, ele fez. Agora, seja o que Deus quiser. Eu acabei de ver aqui, Regi, um comentário que é muito importante a gente comentar. Eu até não vi o nome, peço desculpa, mas ele estava falando assim: calma, gente, não vamos colocar a pressão em cima do Drugo, em cima dessa coisa. E é muito importante a gente ser torcedor, né? A gente já viu problemas com vários pilotos brasileiros, inclusive comigo, que a expectativa faz com que, né, você vai no cinema porque falaram para você que o filme é bom. Aí você chega lá, você achou uma porcaria. O que você faz? Se você não tivesse criado a expectativa, talvez você não tivesse achado tão ruim o filme. Então, a verdade é essa. A gente sabe que a gente tem um piloto jovem, um piloto que não é tão emotivo no sentido de colocar para fora e ele fica sereno, e precisa de certas coisas para ter longevidade dentro da Fórmula 1. Mas vamos bater palma, porque o primeiro teste feito com 2 meios dias foi excelente, porque foi pedido para ele uma coisa. No primeiro dia ele estava 1,7 atrás do Alonso, se eu não me engano, mas com muito pouco de andar. Depois ele chegou mais ainda, perto. Né? Então, é só isso. problema. Então, é só isso. A gente precisa... E a gente está com o Alonso muito afiado, tá? A gente está com o Alonso... Olha, tão tá muito Rubinho, afiado. Você confere? Vou fazer um testemunho aqui. Eu, evidentemente, acompanho todas as entrevistas que a Mariana faz, né? Que ela fez, né, nessa pré-temporada, por trás das câmeras ali. Você tem o que eles chamam de pen, né, que é o cercadinho. Você tem o back of the garage, né, onde os pilotos às vezes atendem, ou alguma entrevista ou outra no hospitality. Categoricamente, eu afirmo que a entrevista mais concorrida feita no back of the garage foi a do Fernando Alonso, já no sábado à noite, 8 horas da noite. Até postei uma foto no meu Instagram. O tal de burburinho em cima do Fernando Alonso foi gigantesco. E acrescentando uma outra coisa do Alonso, tem um vídeo que está viralizando aí na internet, que ele conta uma situação muito interessante, que no sábado ele fez uma simulação de corrida ao mesmo tempo que o Carlos Sainz. Simulação de corrida, evidentemente, você não blefa. Você vai com peso para largar 57 voltas. E o Fernando Alonso, pelo menos nesse vídeo, ele diz que a Aston Martin foi melhor do que a Ferrari. É lógico que
você tem circunstâncias de corrida. Teste é teste, treino oficial é treino oficial, corrida é corrida. Mas todos os indícios apontam para que a Aston Martin comece muito bem esse campeonato. Aí dizer que vai ganhar, dizer que vai chegar, aí é outra coisa. A gente tem que esperar. Regi, o que eu vi uma volta inteira do Alonso no IndyCar, e é um carro que ele tem pouco dessa saída de traseira e é um carro que está saindo de frente, mas que chega na trajetória justa da curva. E completando o que Esse você está falando, bom, Rubinho, eu conversei entendeu? muito Então, com o Pietro na sexta-feira, e aí eu fui perguntar para ele, pô, e aí, o que você viu? Ele falou, eu fui para uma das curvas lá, observei o comportamento durante algum tempo, e ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, que o carro da Aston Martin é um carro conectado. Ele tem uma entrada de curva, ele freia para fazer a curva, ele está certinho. No meio da curva, os caras não tem uma, como você falou, não tem uma correção muito grande, e ele já sai bem. Contra-esteiro. Você vê a Williams tem Sabe muito que contra-esteiro. sobre isso que o Fred, eu estava abanando, que é um negócio em cima disso que o Fred está falando, a gente pertence a grupos aí. O Rubinho acho que não entra em nenhum, não, né? Faz bem, fica fora porque é muito grupo. Hoje eu apaguei Nem um eu. que eu tinha. Hoje eu apaguei Eu um que saio correndo tinha de 8.000 e grupo. tantas mensagens aí. Bom, um grupo. Mas os caras são bacanas, os caras são estudiosos. Tal. Então tenho, por exemplo, o Sérgio Milani, que é super estudioso. Ele fez uma estatística maravilhosa aí, e ele pegou lá, sei lá, 20 voltas do Alonso, num tempo de corrida. Acho que é isso, Fred. Ele estava virando 37. Pegou 20 voltas. É impressionante. 37,5, 37,4, 37,5, 37,4, 37,6. Impressionante. Então, isso é carro bom, né, Rubinho? Com certeza. É que assim, o que o Fred pode confirmar é se realmente foram feitas as 60 e poucas voltas, onde o cara parava no box, só trocava pneu e continuava. Sim, porque o normal são as 20 voltas feitas com um tipo de pneu, depois faz 20 voltas, mas o cara leva para dentro e coloca gasolina. Era contínuo. O cara parava 3 segundos, saía e ia embora. Uma outra coisa que você falou no início, Rubinho, em relação à utilização de mais de um chassi, eu não, obviamente, pelo trabalho que a gente tem que fazer lá, você fica zanzando no autódromo o dia inteiro, produzindo entrevista, editando, vai para lá, volta para cá. No período em que eu consegui ir aos boxes, eu vi de perto ali, você só via uma das duas garagens abertas de cada equipe. E dentro desta garagem que estava aberta, em todas as equipes eu só vi um carro. Se alguma equipe usou 2 carros, realmente eu não tenho como saber. Tá, tudo bem. Isso são coisas que podem acontecer, né? Mas com certeza carro reserva o cara já tinha. Né? Até porque na minha época você tinha que no final de janeiro já ter o carro pronto. Então, como a gente está no final de, passando de fevereiro para março, com certeza os caras têm tempo de, quando criar um chassi, já cria outro. Então, até porque o cara tem que apresentar tudo, ele tem agora menos de dias para entrar para a pista. Agora, vamos lá. Eu queria que o nosso público perguntasse de quem que vocês... qual é o piloto que vocês querem? Porque assim, eu vi aqui, fala do Leclerc. O Leclerc não tem muito aquilo... Para quem está assistindo a Netflix, está vendo que a equipe Ferrari errou demais no ano passado e o Leclerc também errou demais no ano passado. Então, essas duas forças, se tiverem velocidade e se tiverem... se não tiverem problema de durabilidade, com certeza são forças muito boas para o ano. Então, certamente, no caso o Leclerc, que é um dos fenômenos da Fórmula 1 atual, esse menino, com certeza, se tiver o carro, ele luta por campeonato. Mas a gente tem um cara fora de série e muito bem preparado, que no caso é o Max Verstappen. Agora temos lá um cara que quer
muito ganhar, e dá para ver pela fala dele no Netflix, que é o Hamilton. O Hamilton tá por aqui ainda com o que aconteceu no final de 2021. Não é para menos, né? Não é para menos. Vamos lá. Pareceu muito mais equilibrado, pelo menos assim, da quarta força para baixo, tirando as duas decepções que foram McLaren e Haas. Não, Haas foi bem, né? McLaren Alpine. E Alpine. Poxa, cara, onde a Alpine foi parar? A Alpine não pareceu legal, parar? Hein? Nossa. Eles não pareciam estar esperando todos os problemas que eles tiveram. Quando você chega para um primeiro treino desse, você tem todo tipo de problema, todo tipo novo, coisas que você não imaginava. E, assim, para nós brasileiros, para você entender, o som mais ouvido num autódromo, num treino de Fórmula 1, num primeiro dia, é aquela serrinha, tipo de dentista, cortando pedaço mesmo, porque tem coisa que não era, e a gente acha que isso só acontece no Brasil ou com um carro maior. Na Fórmula 1 também tem o tal do... Então, tem muita coisa que acontece. Alguém perguntou aí dos estreantes e pediram também para falar do Norris, e agora acabaram de pedir para falar do Collet. É o Collet que eu vou citar, o Caio Collet, que em relação quando ele fala do Piastri, que é amigo dele, foram juntos lá da academia Alpine e tudo mais, ele fala, Rubinho, de uma forma assim que a gente até falei, será que ele está certo? Ele fala assim, esse cara é muito melhor do que o Norris. Então, se ele tiver o carro na mão, ele é um cara que vai surpreender bastante. Não deu para ver, né, Fred, o talento do Piastri ainda. Parava muito, a McLaren, né? Não completou o que ela pretendia. Isso foi muito claro, foi a equipe que menos andou. E assim, a cara do Zac Brown no cercadinho e do próprio Lando Norris ao atravessar o paddock, digamos assim, que não era das mais animadoras para quem torce pela McLaren. Por exemplo, sou um torcedor da McLaren, a situação da equipe não parece boa mesmo. O Piastri até deu uma bela rodada ali, um 360 naquela freada do grampo da reta oposta. A McLaren vai ter muito trabalho pela frente. Legal. Eu confio muito no que o Caio fala. Se ele fala do Piastri assim, e assim, o cara chegou o primeiro ano, ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, fica um ano parado e depois ainda querem ele em duas equipes, esse cara deve ser bom, né? E assim, eu falei com o Mark Webber, que é manager dele e que fala muito bem. Então você não tem, assim, se você não confia, você não teria pego o cara. Então, com certeza, é alguém que vai despontar. Agora só precisa ver se o carro vai deixar. Uma comparação com um cara muito bom, que é o Norris. Então, com certeza. Amanhã é aniversário do Ingo Hoffmann, estão lembrando aí. O Fred, não se preocupa, tem uns caras aí que falam o Fred está falando muito, está cortando o Rubinho, não se preocupa com isso não, você é o nosso entrevistado aqui, você que estava lá. Tá? Você que estava lá. Não, e tem delay ainda também. Fred, o delay sempre atrapalha também. Fala alguma coisa para você, para o público, assim, interessante para o público, que você viu lá. Tem muita gente, tá perguntando do De Vries. O De Vries, ele foi muito forte naquela prova em Monza, que foi o que abriu para ele a porta desse ano. Então, vamos supor que o Drugo tenha uma chance de fazer uma prova boa. Então, é isso que a gente espera. Não dá muito para falar do De Vries. Ele ganhou no passado, é um pilotaço, e vai estar assim, encarando uma barra com o carro que tem, mas é um cara que deve despontar em classificações, colocando o cara que entrou numa fria o ano passado, né, na Williams, e foi lá e de cara marcou 2 pontos na primeira corrida dele, né? E Monza ainda, né?
É isso aí. O De Vries concedeu uma entrevista exclusiva para a Mariana Becker, que a gente vai levar ao ar nas próximas semanas. Sentiu um cara muito confiante, muito focado, muito confiante. A gente pode lembrar que o De Vries já tem 28 anos, então não é nenhum novinho, né? Foi campeão da Fórmula 2, da Fórmula E também, e fez uma excelente corrida de estreia pela Williams em Monza, no lugar do Alexander Albon. É um piloto realmente muito, muito bom. Alguém aqui perguntou do George Russell. O George Russell foi outro que a gente fez uma entrevista exclusiva com ele, e até respondendo ao que vocês tinham falado antes em relação à Mercedes, se está escondendo, se não está, como é que está, teve reunião, não teve. Pelo menos no semblante do Russell, quando ele conversou com a Mariana Becker, ele estava muito tranquilo, assim, ele não estava... não me pareceu que estava fingindo, não me pareceu que ele estava... Ele falou, não, ele foi muito categórico. Demos um grande passo à frente em relação ao ano passado. Se a gente lembrar aquela Mercedes problemática das primeiras corridas e lembrar que a Mercedes ganhou um grande prêmio no ano passado, aqui em Interlagos, mostra que ela tem total capacidade de reação. É isso. Eu acho... Teve alguém que falou aqui a loucura de falar, o Drugo acabou de anunciar. Alguém pode confirmar, entrar no dele para ver se é verdade, mas principalmente. Eu acredito que é isso. Então, mas de qualquer forma, a gente não está aqui para sermos os primeiros a anunciar. A gente está aqui torcendo para que isso aconteça. Uma equipe, Fred, você pode confirmar que parecia cheia de problemas, tanto o Tsunoda quanto o De Vries pareciam cheios de problemas, que estavam andando muito lentos e de repente apareceram com um tempo competitivo no final. Então essa é uma equipe que andou sim com muita gasolina, mas que deve ter um carrinho ali. As que estão com mais problemas mesmo parecem ser a McLaren e a Alpine. Acho que essas devem até classificar um pouco para frente, né? A gente tem que lembrar que a qualidade dos pilotos, elas melhoraram do ano passado para esse. Então, com certeza a gente vai ter uma luta boa ali para ver quem passa para o Q2. Rubinho, que pelo que eu conversei lá no autódromo, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, a gente tem um grupo muito bem definido das três primeiras ali, que são Red Bull, essa como o melhor carro desse começo de temporada, a Mercedes e a Ferrari. A Ferrari, diga-se de passagem, muito forte na reta. Ela está muito... A Ferrari é o carro mais forte de reta, pelo menos nesse começo. A Aston Martin, pelo menos, é a quarta força e tentando encostar na Ferrari, na Mercedes, mas para a gente também não botar a carroça na frente dos bois, a Aston Martin seria a quarta força nesse momento. E dali para trás, é uma massa compacta, assim, que é muito difícil definir quem está melhor e quem está pior. Eu diria que talvez a gente pense que a McLaren hoje seja a pior equipe pela quantidade de problemas que ela teve. Mas em dado momento, o Norris chegou a andar razoavelmente bem ali, aí caía de novo. Então, eu diria que da Aston Martin para trás está tudo muito indefinido. O Dino Rosato fala uma coisa que é muito verdade. De agora até maio, é tudo campeão do mundo. É tudo campeão do mundo. Então, aí depois é que a gente vai realmente saber. Isso é verdade, porque não tem... A gente fica tentando falar de coisas que a gente está prevendo, né? Por isso que eu sempre falo esse negócio da gasolina. É muito importante ter os pés no chão, porque eu já tive nos dois lados dessa coisa. Eu já tive, para quem não ouviu, eu já tive com uma Honda. Quem lembra da Honda 2008? Aquele carro era assim, não andava bem. E aí já fiz primeiro tempo com ele em teste de inverno por tirar a gasolina. E por outro lado, eu já fiz primeiro tempo também com um carro da Brown com o tanque cheio quando todo mundo estava sem gasolina. Então assim, já visitei ambas as situações. Realmente tem que esperar um pouquinho. Normalmente a gente vê que essas 3 ou 4 primeiras corridas
elas não chegam a mostrar tanto, fora o ano passado que mostraram que a Ferrari era imbatível, entre aspas, e foi batível para caramba, né? Então, essas 4 ou 5 muita coisa vai se adaptar. Tanto que o ano passado, o Verstappen assumiu a liderança na 6ª corrida, que é na Espanha. Até então, era Leclerc líder. Então, as coisas vão se encaixando aí. Eu acho que é a partir dali que nós vamos ver quem é quem. Em cima do que vocês falaram, duas Esse... coisas. Uma, o Verstappen chegou a estar 46 pontos atrás do Leclerc no campeonato, depois daquelas vitórias do Leclerc no começo do campeonato. E outra coisa, vocês lembram quem foi mais rápido na primeira fase da pré-temporada do ano passado em Barcelona? Lewis Hamilton. Mercedes. E aí você vê como não significa nada. É verdade. É isso aí. Olha, estão perguntando do Sargent. Quando ele desceu do carro, tem uma imagem dele descendo do carro que você vê que ele demora para pular. Ele disse que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo e tal, mas a gente vê alguém que devia estar com dor lombar. Ninguém presta atenção nessas coisas, mas para um cara novo, dá 130 voltas com carro de Fórmula 1, pega glúteo e lombar. Então fica de olho. O cara que arrasta a perna é porque ainda não está no nível muito alto. Eu vou dando as deixas agora, que agora já não estou mais mesmo. Então, quando você vê um companheiro de equipe lá dando arrastada na perna, você fala assim, não treinou direito. Vamos lá. E aí, Fred, para fechar a tua... Estão perguntando do Fórmula 2, do Enzo. Você chegou a ver alguma coisa falando como foi e tal? Ou não viu nada? Fórmula 2. Eu só cheguei para fazer a Fórmula 1. Pelo que eu assuntei, ele está bem posicionado ali entre os primeiros, né? E a equipe Carlin é uma equipe já com bastante experiência nas categorias inferiores. Ele tem tudo para fazer uma boa temporada e, quem sabe, brigar pelo título, mas vamos ter que esperar. E vamos lembrar que tem as duas, são preliminares nesse fim de semana, né? Tem Fórmula 2 e Fórmula 3. E na Fórmula 3, com a estreia, o Gabriel Bortoleto estreando e o Caio Collet mudou de equipe. Vamos ver o que ele consegue fazer esse ano. Mas são dois para a gente torcer bastante, até porque o Gabriel é um cara assim de muito talento. Parece ser de muito talento. Tem mais um brasileiro. É o Roberto Faria. 3, não tem, o carioca, Roberto Faria. Isso, Roberto Faria. Bem lembrado. Isso, tá ótimo. Bom, tá bom, Fred. Eu queria te agradecer pelas informações. Agora você pode descansar tranquilo e bom trabalho no final de semana. Vou estar de folga. Qualquer coisa você passa um fone. Vamos armar a engenharia para fazer o processo aí. Tchau, Fred. Tchau, Vini. Valeu, Retiro. Até sexta. Valeu. Tchau, bom, Fred. vamos lembrar que a gente vai... Oi, fala. Nós só lembrar os horários. A gente vai transmitir, então, na sexta-feira, 8h30, é o primeiro treino livre, e o segundo é 11h30. 11h30 ou meio-dia 30? Não, 11h30. No sábado é o mesmo horário e no domingo a corrida. Bom, então, a gente faz pelo Band Esportes sexta, os dois. Band Esportes também o primeiro de sábado e a partir da classificação na Band TV aberta, a Band voltando e muito entusiasmadíssimos, os nossos diretores entusiasmadíssimos com a Fórmula 1, mesmo não sendo o ano passado ela tão equilibrada como a gente gostaria que fosse de 2021. Mas vai ser. Vamos torcer para que seja. Olha, eu também não falei da Haas, então é importante falar. Eu tive um companheiro de equipe que era jovem, e ele tem muito minha admiração, que era uma pessoa que ficava ali no cantinho, mas ele sugava muita coisa, aprende muita coisa e tem um talento muito alto e que não foi levado muito a sério porque ainda não conseguiu um pódio. Então, ver Hülkenberg voltando me dá uma alegria muito grande. Aí você vai falar, poxa, mas saiu o Schumacher. O Schumacher, você viu, por todos aqueles testes pela Netflix, você viu, o cara
bateu muito, teve aquela coisa. A gente espera que ele volte a ter uma chance com mais experiência após passar algum tempo dentro da Mercedes e que ele possa treinar para evoluir, porque talento a gente viu que tem, até porque ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, então com certeza é um menino que vai ter sua chance Ninguém novamente, a pode gente falar espera. melhor, Mas ninguém o pode falar Huckenberg tem melhor meu do apoio. Huckenberg do que o Rubinho. Correram juntos, né? E, aliás, aquela pole position que ele conseguiu em Interlagos, né? Com vocês correndo juntos, eu lembro que você ficou muito feliz também, porque pintava o carro como muito bom. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente cobriu basicamente como tudo. É difícil, se você me perguntasse da mesma forma quem vai ser o pole position, é muito difícil falar. É quase mais fácil falar quem vai ter a chance de ser pole position do que quem vai ser o 20º. Como os pilotos melhoraram de qualidade, você não vê nenhum disparate, aquela coisa toda, é muito difícil falar quem será o 20º. Quem que você aposta, Regi, que será o 20º colocado no grid? Que carro Olha, deve ser? lamento dizer, mas a McLaren é candidata. Nesse caso, o Piastri, que está estreando e que conta com a confiança de tanta gente, inclusive com o que eu falei aqui do Caio Collet, que correu muito com ele, que disse que ele é um gênio, mas vou arriscar o nome dele aí como o último do grid. Então, porque, se ele for o 20º, Regi, muito provavelmente o companheiro de equipe dele vai estar em 19º, porque a gente aposta que ele seja um grande talento. Mas eu realmente não consegui decifrar quem que tá com problemas imensos assim, mas me parecia que a Alpine eu acho que vai ser um carro dele. Se bem que a gente está falando de bobeira, né, gente? A gente está falando de um negócio só para brincar com vocês, para vocês poderem pensar um pouquinho quem que é o pior carro do grid por neste aí mesmo. momento. É por aí que você Mas falou. pode ser uma Williams com Sargent. Pode ser Esse cara também. não é ruim, tá, gente? Esse cara é um cara que eu já ouvi falar que ele não era bom kartista, mas que depois, inclusive, os brasileiros já afirmaram que era um cara que resolvia as coisas lá na Fórmula 2. Então, ficou algum tempo lá. A gente acredita que o Drugo tenha muito, assim, mais talento que ele, que deveria estar com assento garantido e tudo mais, mas não é um cara bobo, não. É um cara que deve dar o Bem que falar novo, né? durante o Tem ano. Eu estou pouco tempo, muito. não fez grandes coisas na carreira, mas é bem novo. É uma aposta norte-americana e o carro está melhor. O carro está melhor do que a Alpine e a McLaren. Você pensa assim, mas se o Rubinho falou que a Mercedes pode estar escondendo, por que não a McLaren escondendo? Não dá pinta, não, porque eles estavam assim, o semblante deles o tempo todo era de muita preocupação, né? É. Alfa Romeo, Bem, esquecemos de bem. falar da Alfa Romeo. Alfa Romeo teve dias muito bons ali. A gente viu o chinês falando assim com um sorriso muito grande no rosto, né? E provavelmente é uma equipe que até o carro tem um layout, uma aerodinâmica muito bonita também. Fora que o carro tá bonito, né? Então é uma equipe que deve estar do meio para frente, mas eu acho que a Aston Martin está melhor que ela. É muito difícil falar, meu. Depois a gente vai falar lá, o Rubinho falou e não sei o que e tal. A gente está tentando dar uma ideia para vocês daquilo que a gente viu, igual vocês, né? Trazendo o Fred para cá para nos dar um pouco de ideia, porque ele esteve lá presente, porque tem respostas que nos ajudam. Ele, por exemplo, viu que teve equipe que fez 2 paradas sem abastecer, só trocando pneu e fazendo o race run, que é a andada de corrida. Então isso foi muito importante para a gente, para ter um pouco de ideia. Mas agora é tudo suposição, né? Tudo a gente está supondo. Concordo com quem falou aí que o Drogovic é mais piloto que o Sargent, até hoje provou que é,
Mas a gente conhece as circunstâncias da Fórmula 1. O Sargent teve a oportunidade de estar numa equipe como titular e o Drugo como reserva. Mas o Drugo deu certo, pelo menos para correr nessa, se Deus quiser. E quem sabe até na próxima corrida ele fazer uma... Eu sonho com ele fazer ponto nessa corrida de estreia. Aí seria sensacional. E tem tudo para ser, porque o carro está bom, né? É isso. Eu acho que primeiro vamos torcer para que ele corra e segundo depois a gente vai vê-lo num carro competitivo. Então é muito legal. Para o Brasil seria assim muito legal. Acho que a audiência vai triplicar se tiver um brasileiro. Então a torcida nossa é para que isso aconteça. É um menino do bem, um menino que merece, tem lutado aí por um bom tempo, tanto os patrocinadores que apoiam como a família que sempre apoiou estão aí para curtir esse momento e para que seja um momento, um início de uma carreira que daí pode se tornar longa, né? Estamos torcendo para esse momento ser verdadeiro, para que ele realmente possa andar. Mas estamos na torcida ainda, até anunciar. Ô, Rubinho, demora não. De Eu acho que vai anunciar amanhã ou depois. Não pode ser mais do que... não pode, não dá para esperar muito tempo, não. Na verdade, eu acho que eles já sabem, assim, é mais para fazer um oba-oba, mas já devem saber, né? Com certeza a Fórmula 1 sabe Rubinho, muito antes do que a gente. Conhece tão bem a Ferrari. Eu tenho notado isso desde o ano passado, né? O Sainz, aquela coisa de botar a mãozinha para fora ali, mostrar, olha, estou aqui, começar, discutiu, né? O Leclerc discutiu então com o Binotto. Não estou falando do Netflix, não, por acaso esse é o último o capítulo que eu estava vendo esses dias, mas a gente viu lá naquela corrida que o Sainz ganhou em Silverstone. E ele, nas entrevistas agora, ele parecia mais animado do que o Leclerc. Você acha que ali pode ter, eles vão continuar se dando bem ou pode sair faísca ali nesse início de campeonato para ver quem vai ser a aposta da Ferrari? Depende desse novo chefe. Depende de como ele vai colocar as coisas, porque até através da Netflix a gente viu aquela câmera ligada do engenheiro, que assim, pode ser montagem, mas a gente ouve o piloto falando e o engenheiro olhando para o outro e falando assim, ó, empurra, mais 2 voltas, vai empurrando. Então não dá muito para saber, porque pode ser que seja uma montagem. Agora, Regi, é tudo aqui. É tudo aqui. Se o cara se prepara de um jeito onde ele aprenda com o fracasso, que ele entenda que aquilo está sendo a fortaleza dele. Então, toda vez que perde, ele se levanta para uma nova batalha. Aí o cara pode ficar forte. Talento por talento, o Leclerc tem mais. Eu inclusive, não coloco o Sainz na jornada do fenômeno. Para mim, ele é muito bom. Ele ganhou títulos, ele fez o que tinha para fazer, mas ele só ganha se o salto dele de qualidade for na parte da cabeça. Então, ele tem velocidade, né? A gente já viu, ele andou muito forte em algumas provas do ano passado, mas na hora H, quem vinha mesmo era o Leclerc não é fraco, não. Leclerc é bom. Eu falando aqui, pai. Não, o Leclerc do nível que o Rubinho põe lá para cima. Assim, novamente, lá atrás, o Max Verstappen foi campeão do mundo de kart shifter, de marcha, que é um campeonato que, inclusive, o Morgato, nosso campeãozinho do mundo, nosso campeãozaço do mundo, deve participar na tentativa de, enfim, cada hora aumentando mais o Brasil aí fora e tudo mais. Mas quem chegou em segundo no campeonato que o Verstappen ganhou? O Leclerc. Então, esses caras, eles vêm se encontrando há muito tempo na pista e são 2 fenômenos. Quanto vale para você que
que é a primeira vez que está com a gente. Quando o cara ele chega no nível máximo do muito bom, ele passa para o fenômeno, que é a minha escala, né? É como eu coloco. Então, aí fenômeno 1, fenômeno 2, fenômeno 3, aí a gente tem, na lista dos fenômenos hoje, a gente tem o Hamilton, a gente tem o Leclerc, a gente tem o Verstappen, a gente tem batendo na porta o Russell, a gente tem batendo na porta o Norris, falam do Piastri, a gente tem que ver. Quem mais? Que é isso aí. Os restos é aquela coisa do muito bom que você fala. Muito bom, exatamente. Então, é por aí, é gente. Por aí. Vamos descansar? Estou cansado. Bora. Hoje foi um dia. Nossa, hoje foi um dia. Cansado, Fiz Regina? muita coisa. Tem umas novidades lá na Band, participamos de uns planos lá, que eles vão saber em breve. E tem um patrocinador novo na Band, né, que é onde Que legal. vai de bet, Parabéns, né, para vocês. E muito legal. E estamos prontos. Né? Que legal. Tamo junto, minha gente. Boa semana para todos. É muito legal estar de volta falando de Fórmula 1 com vocês. Muita gente me perguntando dos meninos. O Fefo vai correr, tem o apoio da Porto Bank, que apoia ele para correr de Fórmula 4 na Espanha. Aprendeu muito no Emirados Árabes. Eu passei momentos sensacionais ao lado do meu filho, que foi assim... Só faltou eu... Ó, o Sérgio Maurício. Ei, Sérgio, agora... Tá ligado, tá Você ligado. apareceu no final pra gente não te chamar, né, Sofia da mãe? O Dieguinho Ramos, um beijão pra você também, que nos ajudou tanto aí nessa empreitada de kart. E o Dudu a gente vai falar dele em breve, Legal. se Deus quiser. É isso aí, gente. Para deixar um aviso para vocês, hoje ainda vou gravar o pré-GP, que é o primeiro pré-GP dos 23 que nós vamos fazer esse ano. E a gente grava hoje, começa a editar, tá para ir ao ar quinta-feira à noite, lá pelas 6 horas da tarde já está no ar, no canal do YouTube Automotor por Reginaldo Leme. E, aliás, é lá que vai estar também esse nosso bate-papo daqui a pouquinho. Rubinho, eu estou falando com um patrocinador aí para nós, tá? Que legal. Eu acho que a gente merece falar de Fórmula 1 cada hora mais. Não é fácil, mas a gente se empenha aqui. Gostei do nome. O Batendo Roda é muito legal, mas teve alguém que falou, vou até ver aqui o nome, que eu achei muito legal. O Marlon. Valeu, Rubinaldo. Rubito e Reginaldo. Esse aí pode ser o nome. Rubinaldo, vamos embora. Então tá, Rubinho, muito obrigado. Aliás, lembrar a vocês, dizer para vocês, comunicar a vocês que foi ideia do Rubinho. A gente normalmente voltaria só na segunda-feira que vem, depois do Grande Prêmio do Bahrein, mas o Rubinho ontem me ligou, cara, vamos fazer um, estou com muita saudade. Tá aí, falamos bastante hoje, tá? Ô, Regi, na verdade não foi nem ideia minha, foi ideia do público. Eu recebi muita mensagem falando, poxa vida, faz um pré, e hoje a audiência mostrou que vocês estavam com saudade também. Obrigado por esse carinho. Obrigado, um abraço a todos. Serginho, valeu, tá ligado? Valeu, Rubinho. Estreia, né? Tudo. Então vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Quem perguntou dos dogs, eu deixo a porta fechada, porque você sabe, o dog, a hora que ele invadiu, que eu tava na live com o Tony, ele não deixa eu falar, velho. Eu paro de fazer o carinho e ele monta em cima, então não dá, eu deixo ele bom, na tchau, porta. gente. Tchau. Tchau, valeu.